Oi pessoal, estamos novamente aqui para o nosso encontro de quarta-feira para falar sobre a nossa palestra com o tema Perturbações espirituais, ansiedade e depressão. Então, antes de começar o nosso estudo, nossa conversa dessa noite, vamos nos unir mentalmente em oração? Vamos buscar a nossa conexão divina, que é o alimento que a nossa alma precisa nesse momento, tá bom? Então, convido vocês a fecharem os olhos nesse momento, buscarem um momento de silêncio, junto com a família de vocês, se estiverem sozinhos, se estiverem acompanhados, não importa, porque nesse momento nós somos pequenas células de um só organismo divino, de um organismo gigantesco que nos liga a todos os cantos do universo, a todos os cantos desse planeta, e que juntos temos um poder imenso de emanar essa energia de luz, de amor e de bem-estar. Aqui estamos, Senhor, buscando o Teu amparo, para que possamos encontrar em nós um lugar de luz e de paz, em meio às tempestades que vivemos no nosso planeta nesse momento. Que possamos estar unidos à nossa família espiritual, com o auxílio dos trabalhadores da luz, dos amigos, nossos entes queridos, que possamos vibrar essa energia de saúde, tranquilidade, serenidade e alegria, dentro de uma profunda gratidão pela vida e por todos os momentos que vivemos, crescemos e aprendemos a cada dia. Com a Tua paz e o Teu amor vibrando em nós, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sei para vocês, mas não foi fácil chegar aqui no dia de hoje, nesse momento, porque as correntes contrárias que não querem que isso seja feito, elas se manifestam de muitas formas diferentes. E é exatamente por isso que nós hoje vamos falar sobre esse tema. O objetivo desse estudo é refletir sobre os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios mentais, sob o ponto de vista espiritual. E também o quanto estas perturbações espirituais afetam esses estados emocionais e mentais que todos nós vivenciamos. São testes constantes que nós enfrentamos e muitas vezes eles aparecem na nossa vida de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão disfarçada, que a gente nem percebe que eles são influências espirituais, né? Por isso eu escolhi continuar do ponto onde nós falamos semana passada sobre a necessidade da reencarnação. Lembram que nós falamos que o espírito precisava de muitas reencarnações para se aperfeiçoar? Que o princípio inteligente da criação atravessava vários reinos e vários momentos de vida para que ele pudesse desenvolver as suas virtudes e se aperfeiçoar no seu caminho para a perfeição. Porque enquanto nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem nada, e nós recebemos a oportunidade de viver uma série de oportunidades para aprender e crescer, nós temos um destino só, que é a perfeição. O mais possível que nós pudermos alcançar, para que possamos também atuar como partes integrantes desse todo, desse universo que está sempre vivo, pulsante, realizando a obra de Deus. Então, nesse caminho de aprendizado, nós vamos viver uma série de vidas. Nós vamos viver como selvagens, nós vamos viver como camponeses, agricultores,
nós vamos ser costureiras, nós vamos ser encanadores, bombeiros, uma série de papéis que nós vamos vivenciar para que nós possamos aprender as virtudes. Como cada espírito escolhe um caminho diferente, então alguns vão já desde cedo desenvolver certas virtudes e ficar ainda precisando aprender e passar pela experiência para melhorar outras partes que ficaram faltando, né? Então eu escolhi trazer um estudo de caso em que a gente acompanha algumas vidas de um espírito para que a gente possa tentar colocar isso de uma forma prática e compreender as necessidades evolutivas, né? No livro, por exemplo, Tormentos da Obsessão, quando o Divaldo conta 20 casos diferentes de pacientes que eles estudam no hospital, no plano espiritual, é possível que você veja uma certa trajetória na vida de cada espírito e compreenda os testes que eles passaram. Nesse estudo de caso que eu escolhi, o ator principal, em todos os casos, é o espírito imortal. O espírito imortal é sempre o principal dessa trajetória toda. E para que esse espírito imortal possa aprender e vivenciar as suas necessidades, ele vai vestir, digamos assim, a roupa de um personagem, que é aquela encarnação. Então, esse espírito imortal passou por diversas encarnações e como ele tinha uma certa inclinação para, digamos assim, a liderança, ele reunia qualidades de força e coragem, então ele teve a oportunidade, numa certa vida, de vir na posição de um rei. Esse rei, ele já tinha dentro de si as sementes da responsabilidade, ele tinha o senso de dever, ele tinha aquele trato da diplomacia, de saber lidar com assuntos políticos, porque ele conseguia seguir regras e ter a disciplina de fazer aquilo que era necessário para o povo dele, né? Mas, dentro desse espírito, é óbvio que ainda havia muitos e muitos detalhes da personalidade que ele precisava trabalhar. Então ele ainda apresentava um grande egocentrismo, ainda mais sendo rei, porque é como se o mundo girasse em torno dele. Ele ainda tinha uma grande dose de vaidade, de orgulho, e por causa disso ele acabou usando mal o poder que ele tinha. Ele acabou cobrando impostos desmedidos, fazendo com que os camponeses do seu reino passassem necessidades grandes, passassem fome, mas ele tinha que acumular toda a riqueza lá no seu castelo, né? Então, chegado ao fim dessa encarnação, houve uma nova programação para uma nova vida. E esse espírito nasceu como um grande general. Esse general já tinha, obviamente, as qualidades de coragem, liderança, o senso de estratégia, de conseguir controlar grande número de pessoas, tinha responsabilidade, obviamente, tinha uma força muito grande, mas, ao mesmo tempo, desenvolveu grande arrogância, autoritarismo e se tornou quase um tirano, porque se achava muito importante, muito inteligente, trazendo ainda os resquícios em si daquela vida anterior como rei. Passou-se mais uma vida, numa outra vida ele nasceu como um revolucionário na Rússia, um ativista político, digamos assim, né? Tinha um grande poder de argumentação, tinha um senso de estratégia muito grande, coragem, e tudo isso que ele trazia em si como sementes das suas vidas passadas. Mas ele não nasceu mais com o poder nas mãos. Não tinha mais o poder de comandar tantas pessoas, não era mais rei, não era mais general. Então, nessa vida, ele desenvolveu uma revolta contra o poder e descambou para o radicalismo. Se tornou um fanático radical, ortodoxo. E criou ainda mais problemas para o seu espírito, lutou na revolução e morreu enforcado, se não me engano. Então, preparou-se para novas encarnações. Eu estou resumindo mais ou menos essa história para que vocês entendam quantas posições diferentes um espírito precisa vivenciar para aprender, né? Isso é apenas uma pequena amostra. Nós temos
centenas de vidas para trabalhar as nossas qualidades e as nossas necessidades de crescimento. Numa outra vida, então, ele resolveu trabalhar uma outra parte que ainda não tinha vivenciado. Nasceu como uma dançarina de flamenco na Espanha. Ele até então tinha vivenciado as experiências na pele de um homem, acostumado a ser independente. Imaginem, séculos lá atrás, como era a posição da mulher. Se ainda é difícil na sociedade atual, imagine lá há centenas de anos atrás, né? Então essa dançarina, ela era um espírito livre, rebelde, independente. E nessa vida, porque ela ainda trazia tão forte em si as sementes das suas vidas anteriores de comando e de liberdade, ela teve grande dificuldade de relacionamento. Ela queria mudar os outros, ela não aceitava ser controlada, queria fazer suas próprias escolhas, mas isso não era aceito para uma mulher. Ela não conseguia ter relacionamentos estáveis. Tinha os relacionamentos esporádicos e depois não dava certo. E ela sofreu muito por causa desses relacionamentos, né? Depois ela vai ter que trabalhar isso em outras vidas que vão aparecer mais adiante. Mas por enquanto vamos resumindo. Na próxima vida, esse espírito resolveu novamente vir como uma mulher. Só que dessa vez ela resolveu ser uma escritora. Por quê? Não tinha mais o poder nas mãos, não era mais general, não era mais rei, mas amava a arte, assim como ela amava quando foi dançarina e que ela podia se expressar livremente através da sua dança, né? Essa escritora tinha teorias muito interessantes, muito revolucionárias para o seu tempo, muito adiantadas, muito radicais até, e ela queria muito ser aceita porque ela queria mudar o mundo. Mas, porque ela não conseguia mudar o mundo, por ser ainda tão diferente, acredito que no final do século XVIII, e ela não aceitava se vestir como as mulheres, se vestia com roupas masculinas, e mais ainda era difícil tanto os relacionamentos como lidar com as pessoas de uma forma geral, né? Por ela ser tão diferente do seu tempo. Então, a última dos nossos exemplos aqui, ela escolheu nascer mais uma vez como mulher. Ela escolheu a vida de enfermeira na Segunda Guerra. Ela, nesse momento, era uma mulher, estava tentando desenvolver a doçura. Em meio à guerra, ela resolveu servir e cuidar das pessoas e dar vida pelos outros. Mas ela trazia dentro de si o componente de força, de liderança, coragem que ela tinha adquirido em vidas anteriores, como rei, como general, e ela se tornou chefe das enfermeiras. Era uma coisa extremamente positiva. Mas o que faltava para esse espírito trabalhar nessa vida ficou bem evidente na sua postura, porque ela era uma pessoa extremamente controladora, muito radical, queria que tudo fosse feito do seu jeito, era muito autoritária, e no seu desafio ela sentia raiva porque se sentia limitada na posição de mulher. Esses são apenas alguns exemplos da trajetória de um espírito, e ficou muito interessante no final, mostrando essas 3 últimas vidas como mulher, dançarina, essa escritora e a enfermeira, porque em nenhuma dessas vidas esse espírito foi mãe. Ela tinha uma vida tão independente e tão ainda forte dentro dela essas sementes que ela trouxe do passado, que ela não escolheu não ser mãe. E isso me fez lembrar um caso da Marilyn Monroe, que eu li no livro Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, em que a Marilyn fala da grande influência espiritual que ela sofreu na vida dela e que acabou conduzindo-a a se suicidar, sendo que ela diz que não se suicidou. Apenas por causa das influências, ela foi aumentando cada vez mais a dose de remédios, até que chegou o momento que ela morreu de overdose, né? E ela diz nessa psicografia que naquela vida ela só se arrependeu de não ter sido mãe, porque ela sabia que se tivesse sido mãe, isso teria impedido de cometer o que ela fez. Porque a maternidade, como nós todas sabemos,
ela exige de nós uma quantidade de doação, abnegação e luta contra o nosso próprio egoísmo tão profunda que ela tem o poder de mudar tudo isso na vida de uma pessoa. Então, baseado nesse estudo de caso, nós podemos pensar um pouquinho nessas causas que geram efeitos. Esse espírito que vivenciou toda essa trajetória, como rei, como general e nessas outras vidas que eu já mencionei, ele traz dentro de si as qualidades que ele já adquiriu nas vidas e também traz os defeitos que ele ainda carrega tão forte dentro de si e que ele ainda não conseguiu superar. Então imagine que o conflito entre essas memórias inconscientes e a realidade gera uma profunda ansiedade em alguns espíritos, gera revolta, gera irritação, porque numa vida você tem o poder de dizer o que é para ser feito e todo mundo obedecer você. Numa outra vida, você vem pobre, miserável, limitado, com todas as dificuldades do mundo e não vai mais poder fazer aquilo. Então, são gerados diversos conflitos dentro de nós devido à necessidade desses contrastes para a educação do espírito. A pedagogia divina se utiliza de todas essas situações para que nós possamos, através desses contrastes, crescer. A mesma coisa está presente em várias filosofias antigas, como, por exemplo, no I Ching, da China, que já tem milhares de anos e que tem aquele desenho que todo mundo conhece, uma bola, o yin e o yang, o taoísmo, perdão. O yin e o yang, que é uma parte branca e outra parte preta, e dentro da parte branca tem um pinguinho preto e dentro da parte preta tem uma bolinha branca, mostrando que nós precisamos desses contrastes para crescer. O taoísmo, ele fala sobre o caminho do meio, é o equilíbrio que nós precisamos. Então, se nós temos que ter uma série de vidas para desenvolver as nossas qualidades, para desenvolver os nossos talentos, para nos aperfeiçoar, caminhando para a perfeição, nós vamos precisar desses contrastes, só que nem sempre nós estamos preparados para lidar com eles. É a falta do conhecimento espiritual, é a falta do conhecimento interior, por isso nós estamos batendo nessa tecla do autoconhecimento tão fortemente, que gera essa ansiedade. Porque o que é ansiedade? É querer controlar as pessoas, as coisas ao nosso redor, querer que as coisas sejam do nosso jeito. E a ansiedade faz com que um espírito como esse, que foi general, que foi rei, e que agora é uma simples enfermeira, ou uma dona de casa, ou uma professora, ou um encanador, como eu já falei, ele vai perder a paciência com as pessoas, ele vai querer tudo com pressa, ele vai dizer, essas pessoas são muito lentas, não tenho paciência. Então ele vai se tornar uma pessoa, ou pelo menos tentar, né, ser uma pessoa controladora. E isso vai gerar uma grande ansiedade. E quando ele não consegue realizar as coisas do jeito que ele queria, muitas vezes ele vai para o outro extremo, que é a depressão, que é a desistência, a profunda sensação de impotência, que você não consegue fazer as coisas, você quer desistir e entra em depressão. Esse é o grande desafio que os nossos espíritos têm passado no momento presente, né? Definindo o que é ansiedade, de acordo com os dicionários e a Organização Mundial da Saúde tem as definições mais técnicas, mas a ansiedade é uma aflição, é uma angústia, é uma perturbação do espírito causada pela incerteza com qualquer contexto. Ela estimula o indivíduo a entrar em ação, mas quando ela está em excesso na nossa vida, ela faz exatamente o contrário. A gente fica tão ansioso que a gente não consegue agir, né? E ela, como eu disse, é uma ilusão de controle. Só que a gente quer controlar coisas que não dependem de nós. E aí é que se torna realmente um choque muito grande e uma dificuldade muito grande de lidar com isso. A depressão, por sua vez, é definida como um componente genético. Os estudos indicam que existe um componente genético que representa 40% da suscetibilidade para a pessoa desenvolver a depressão. E que
existe uma deficiência dos neurotransmissores e que isso afeta a bioquímica cerebral. Eu acho interessante falar disso sob o ponto de vista espiritual, porque Joana de Ângeles também, num dos seus textos, ela fala, assim como é trazido informação em outros livros, que quem determina os genes, quem determina a combinação genética do corpo que vai nascer é o espírito que está reencarnando. Então, se você tem uma predisposição genética para a depressão, não é porque o seu corpo tem um problema e que vai gerar depressão. Você, como espírito, traz já marcado no seu corpo perispiritual essa necessidade, esse desafio, porque ninguém tem necessidade de ficar deprimido e ansioso. Ele é um desafio na nossa vida. Essas coisas, elas têm o grande poder de nos ensinar, como nós ouvimos ontem, numa palestra maravilhosa de uma filósofa que eu gosto muito de ouvir, chama Lucilena Araújo, não lembro, eu acho. E ela falava sobre a dor primordial, ou algo assim. Mostrando, Jana, só esse nome? Não lembro. Falando sobre a importância da dor na vida do ser humano. Mas falando que o ser humano, ele foge de todas as maneiras dessa dor. Assim que você sente alguma dor, você sai correndo e busca um remédio para ficar livre daquela dor. Mas aquela dor é quem vai ensinar você a olhar as coisas de outro modo. Muitas vezes, aquela dor é necessária para o seu crescimento. Ela vai te trazer uma nova visão das coisas. Mas como você não permite que ela se manifeste na sua vida, então você muitas vezes não tem a oportunidade de aprender aquilo que era necessário. Acontece a mesma coisa com a depressão, com a ansiedade. Nós buscamos desesperadamente remédios para não sentir aquilo. Eu quero arrancar aquilo que dói em mim. Mas aquilo que dói em mim é o que vai me impulsionar para buscar outras soluções, para olhar por outras perspectivas, para ser criativo em alguns sentidos. E aquilo tem uma outra visão que falta ainda para a nossa humanidade, aliás, falta muito para a nossa humanidade, que é a visão espiritual, né? Os sintomas da depressão, veja se não se encaixa naquilo que nós estamos falando até agora, a respeito dessa frustração que nós carregamos como espírito de não poder ser e viver como nós vivemos em outras vidas. Imagine que você era rico, que você tinha uma posição importante na corte, que você tinha uma posição importante na política, que você tinha um relacionamento perfeito, maravilhoso, e que de repente, com as suas escolhas equivocadas, nessa vida você também escolheu viver totalmente diferente disso que trouxe do passado, e aí você se sente limitado, preso num labirinto, sentindo falta de coisas que você não sabe nem explicar. Então vai gerar um profundo sentimento de frustração, de tristeza. Você vai poder se sentir inútil em algumas vezes, vai se irritar, vai perder o interesse em atividades normais, porque solidão. A vida não tem graça. Sentimento de solidão. Uma profunda solidão que as pessoas vivem. Mesmo tendo todas as posses materiais, tendo amigos, tendo famílias, tendo empregos, mesmo assim, uma grande quantidade de pessoas no mundo de hoje vive esse profundo vazio e essa solidão. Os pensamentos de suicídio podem aparecer muitas vezes, porque naturalmente, se a vida não tem sentido, se você não consegue mudar nada, se você se sente impotente, não tem vontade nem de sair de casa, então às vezes a pessoa pensa, é melhor morrer, acabar com isso de uma vez. E distúrbios do sono são muito constantes. A quantidade de pessoas com insônia que eu ouço falar é muito grande. Até porque isso tem um outro componente, que são os aparelhos eletrônicos que a gente tem usado mais do que nunca na história da humanidade, né? Esses aí são alguns sintomas que se definem para a depressão. Os sintomas da ansiedade já são tremedeira, são coisas mais agitadas. Respiração descontrolada, nervosismo, mas também tem a sensação de impotência, porque você quer controlar o seu futuro, quer ter as rédeas das coisas na mão, tem pressa de fazer as coisas, mas não pode. Então isso pode gerar muitas vezes síndrome de pânico.
em que você se sente acometida de sintomas físicos que você não compreende. O coração acelera, você começa a suar, você tem sentimento de que algum risco, algum problema vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, porque você é como se tivesse superexcitado os seus sentidos e eles respondem dessa forma. Mas isso é uma coisa inconsciente. Isso não é uma coisa que a pessoa diz deliberadamente vou fazer isso, não. Isso é o resultado dos choques que a gente vive dentro de nós como espíritos e que a psicologia procura explicar como se fossem manifestações do inconsciente, talvez. Mas para o conhecimento espiritual, o inconsciente é a nossa memória como espíritos. Ele traz do passado coisas que ainda estão longe da humanidade acessar, né? Quando não conhece nada sobre as verdades espirituais. Quando essas duas facetas, depressão e ansiedade, que costumam muitas vezes andar juntas, entram numa interseção, elas geram inquietação, agitação, concentração difícil tomar decisões e sintomas físicos inexplicáveis, como dor de cabeça, dor de estômago, tonteira, uma série de coisas que faz com que nós começamos a achar que aquilo tudo é físico. É natural. É natural que num mundo materialista, onde a espiritualidade ainda é um assunto de conto de fada, é um assunto que só para os esotéricos, é um assunto para os religiosos, é natural que esse mundo acredite que todos esses sintomas físicos que a gente expressa exteriormente podem ser tratados só com remédio, ou que é uma doença. Claro que é uma doença, sim, a depressão. Já foi classificada. Aliás, recentemente, as estatísticas da Organização Mundial da Saúde mostraram que a ansiedade ultrapassou a depressão. 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade e 230 e poucos milhões de pessoas sofrem de depressão. Muito mais do que dependência química, dependência de álcool, muito mais do que outros problemas, por incrível que pareça. Mas isso é fruto da nossa sociedade, como nós vamos falar aqui mais adiante. Mas antes eu quero falar para vocês sobre esse outro fator que para mim é fundamental nessa equação, que são as influências espirituais. O Dr. Bezerra de Menezes, no começo do século XX, quando ele escreveu o livro A Loucura sob Novo Prisma, ele já falava pedindo que urgentemente fosse feita uma nova classificação das doenças mentais, levando em conta o flagelo da obsessão. Ele já falava sobre isso, depois o Dr. Inácio Ferreira, que foi também um grande precursor desse estudo, Manuel Filomeno de Miranda, que já estudava sobre isso também, e depois como espírito passou a enviar mensagens através de Divaldo Franco, a doutora Marlene Severino Nobre escreveu esse livro, se chama A Obsessão e Suas Máscaras. Esse livro, ela faz um estudo pormenorizado e aprofundado sobre esse tema da obsessão dentro das obras de André Luiz. É muito interessante, vale a pena a leitura, para quem gosta. Então, esses fatores espirituais, eles estão por trás de 90%, se podemos dizer assim, desses casos de desequilíbrios emocionais e mentais. A presença dos nossos irmãos em desequilíbrio ainda é muito grande na nossa vida. Porque, veja bem, aqui também no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, um trechinho que eu achei interessante, ele fala sobre a visita de André Luiz com Hilário, que foram a um centro espírita, e mostrando que os sofredores, os espíritos sofredores que acompanhavam as pessoas, traziam consigo no perispírito as doenças resultantes do desequilíbrio moral e alimentadas pelos pensamentos que as geraram. Esses pensamentos persistiam depois da morte do corpo físico. Essas entidades, como espíritos em perturbação mental, acompanhando parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas do centro, se desligavam deles
quando os encarnados se deixavam renovar pelas ideias salvadoras, mostrando claramente que a presença espiritual desses irmãos em desequilíbrio nem sempre são obsessores, inimigos de outras vidas, perseguidores. Muitas vezes são apenas espíritos desequilibrados, que não sabem de que outra forma agir. E outras vezes são, sim, perseguidores. Imagine quantos inimigos esse espírito do caso não fez quando ele foi um rei, quando ele foi um general, matando, destruindo a vida de tantas pessoas. Então, esse componente da influência espiritual, ele vai pesar bastante na nossa manifestação de ansiedade e de depressão. Imagine, por exemplo, nessa vida em que esse espírito foi essa dançarina e que se sentia livre, que se sentia independente, que adorava a arte dela e que não queria nem saber dos relacionamentos. Imagine esse espírito tendo que vir como uma dona de casa, casou, teve filho, teve 3 filhos, vive com o marido e ainda sente essa necessidade de liberdade, essa necessidade de festa, essa necessidade de diversão, essa necessidade de sair pelo mundo em aventuras. É um desafio muito grande para esse espírito. Aprender nessa experiência de agora, em que ele necessita desenvolver outros valores e passar por essa experiência para crescer, suprimir essa influência que ele mesmo traz. Aí entra um outro componente, que não é só a obsessão e a perseguição de outros espíritos. As perturbações espirituais, elas vêm às vezes de nós mesmos, sob o nome de auto-obsessão, em que as nossas personalidades do passado, elas querem nos influenciar de alguma forma porque sentem ainda falta daquelas vivências que a gente não tem mais. Então se torna um conflito para essa pessoa viver nessa vida mais calma, mais tranquila, em que ela vai ter que desenvolver outras coisas, quando aquele outro ser dentro dela ainda grita tão alto, né? Então, pela lei de sintonia, a gente acaba se rendendo a essa ansiedade ou essa depressão e igualmente entramos em sintonia com outros encarnados ou desencarnados que vibram nas mesmas ondas de inquietação, agravando ainda mais o nosso estado íntimo, né? Na Gênese, Kardec fala que a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem nenhum sinal perceptível exteriormente, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, vai haver a força dessa influência espiritual na nossa vida, porque isso é a força do atrito que nos impulsiona para crescer, de uma forma tão sutil, como eu disse antes, que você nem percebe. Você acha que é você que está deprimido, que você não dormiu bem, que você também não pode estar sempre bem assim, ou então que, isso é demais também, não deve ser só influência espiritual, né? E esquecemos que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito imortal que tomou desse corpo, lançou mão desse personagem que nós estamos vivendo agora para desenvolver aquilo que ele precisa no seu caminho de evolução. Porque não tem outra forma da gente crescer. Ainda estamos no planeta de provas e expiações, não é por acaso. É porque ainda é preciso essa dor, como eu disse, do atrito, que nos impulsiona para nós nos modificarmos. Porque, observe bem, quando está tudo bem, quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo, a gente se distrai. A gente não faz por onde. Mas quando está difícil, quando as coisas apertam, é aí onde nós vamos poder lançar mão da nossa criatividade, da nossa inteligência, dos nossos recursos diversos para poder escolher o caminho certo e superar aquela dificuldade, né? Nós vivemos nesse mundo que torna bastante difícil esse lado espiritual aflorar. Esse mundo onde nós vivemos, ele está o tempo todo influenciando o nosso espírito a se apegar cada vez mais a essa matéria perecível e passageira. Nós estamos lutando com unhas e dentes para manter esse corpo
lindo, maravilhoso, perfeito, e se a gente pudesse nem morria, porque eu não sei o que é que tem do outro lado, não é isso que as pessoas dizem? Então, ele tem um mecanismo atávico tão profundo que nos liga à matéria com laços muito apertados e faz com que a gente, por uma série de coisas que nós vivemos nas últimas centenas de anos, cada vez mais dê valor às coisas palpáveis, materiais, e esqueça das coisas espirituais e imponderáveis que a gente não vê com os olhos. Outro dia, também assistindo uma palestra sobre neurociência, ele explicava sobre o átomo. Muito interessante quanta espiritualidade tem nesses assuntos aparentemente materiais e científicos. Eles são extremamente espirituais, se você tiver olhos de ver, como diz Jesus. Ele falava que o átomo ele tem muito mais espaços vazios do que partes sólidas. Além do núcleo e dos elétrons, que giram ali em torno dele... 99,9% é vazio. Exato. Então, isso que a gente chama de matéria, essa parede, esse corpo físico, eles existem por causa do movimento e das forças eletromagnéticas que mantêm aquele átomo em movimento. E aquele átomo associado a milhares de outros vira uma molécula, e elas associadas a milhares de outras viram células, e elas em grandes aglomerados viram corpos sólidos, órgãos, tecidos do nosso corpo. Então, o que nós vemos com os nossos olhos, essa parte material que a gente dá tanto valor e se agarra com unhas e dentes e se prende a ela como matéria, tem um monte de espaços vazios. Nós temos muito mais espaços vazios do que sólidos. Então, por que seria difícil entender que o nosso espírito imortal, que é essa energia manifestada, acoplada a um corpo material para poder se manifestar no mundo físico, por que seria tão difícil entender, acreditar que ele continua? Que essa inteligência que nós desenvolvemos ao longo da vida, que esse conhecimento, que esse saber não vai se perder lá no túmulo e na outra vida a gente começa tudo de novo do zero. Seria uma evolução muito lenta, né? Então, como eu disse antes, é muito difícil ponderar ou refletir sobre essas coisas vivendo num mundo que o sociólogo polonês, que todo mundo deve conhecer, Quase todo mundo. Zygmunt Bauman, ele classificou esse nosso mundo de mundo líquido. Ele fala sobre mundo líquido. Vou mostrar a imagem. Eu escolhi essa imagem aqui de Salvador Dalí, Adoro. que eu achei muito interessante para representar o mundo líquido. Esse sociólogo ele tem vários livros, Mundo Líquido, Modernidade Líquida, Amor Líquido. Por que ele colocou esse termo? Ele disse que os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente, nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultariam, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. Este é um mundo de incertezas, de cada um por si. No caso do amor, é bom lembrar que ele não é um objeto encontrado e comprado. É um produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de muito boa vontade. Então, é difícil você imaginar que um amor verdadeiro, que transcende a esses conceitos que ele colocou aqui, possa sobreviver a um mundo como esse, né? Se nós vivemos em função das celebridades do Instagram, das blogueiras e das influencers ou influencers masculinos que vão estar sempre querendo mostrar o corpo ideal, que a maioria das vezes é mentira, nós sabemos. Existem sites especializados só em mostrar os truques de Photoshop que essas celebridades usam para parecer algo que elas não são. Mas se elas estão fazendo isso para parecer que tem um corpo assim,
fazendo milhares de cirurgias plásticas para modificar sua aparência, é porque tem gente que quer ver. Nós buscamos isso. Nós buscamos essa irrealidade. E como tudo muda tão rápido e como tudo passa tão rápido, a gente vive dentro desse mundo líquido, sempre inseguro. E essa profunda insegurança também nos deixa ansiosos. Nos deixa ansiosos porque a gente não sabe se vai conseguir aquilo. E como aquilo é tão difícil de conseguir, às vezes a gente consegue e quando consegue, ué, mas eu continuo me sentindo vazio. Não mudou muita coisa. Porque é uma ilusão. Esse mundo líquido, ele favorece muito essa grande ilusão. E era essa grande ilusão, essa grande ilusão, que nós ainda estamos vivendo no presente. Ainda estamos vivendo diante de uma crise, de um problema gravíssimo de saúde. Muitas pessoas ainda estão preocupadas porque eu tenho que ir no salão retocar a tinta do meu cabelo porque está feio. Porque eu tenho que ir na rua fazer, ou ir na academia fazer exercício porque eu não posso ficar sem fazer. Alguns se adaptam e fazem em casa. Alguns se adaptam e fazem outras coisas de outra forma. Muitas pessoas estão descobrindo maneiras diferentes de viver com suas famílias, de realizar tarefas em casa, de fazer coisas que não se fazia há muito tempo. Que nós estamos vivendo uma crise que foi gerada por essa ganância extrema do ser humano, pelo desequilíbrio profundo do meio ambiente e uma série de outras coisas que nem vale a pena ficar falando, porque elas são realmente muito complexas e eu acho que está todo mundo cansado de ouvir falar sobre isso, de certa forma, né? Nós estamos vivendo essa crise e o que eu escuto muita gente falando, tomara que isso passe logo para as coisas voltarem ao normal. Mas também está aqui, em Zygmunt Bauman. Tudo está sendo feito na tentativa de voltar ao normal. Ele estava falando de outra coisa. Mas foi precisamente esse normal o responsável pela atual crise. Essa reação significa armazenar problemas para o futuro. A crise pode nos obrigar a mudar a maneira como vivemos. De qualquer forma, isso é o mais importante. Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Não é o que eu estou falando que vai mudar você. Também não é o que Kardec falou com a sua profunda sabedoria. Muito menos o que Jesus falou. Porque também, como está na Bíblia, tem um trecho que ele fala sobre isso. Quando morre Lázaro, que era um mendigo, e que vivia pedindo esmola na porta da casa de, acho que era Abraão. E depois morre Abraão. Lázaro vai para o céu, Abraão vai para o inferno. E de lá do inferno ele olha, como assim? Esse mendigo miserável que vivia pedindo esmola na rua está lá no céu e eu estou aqui. Aí a pessoa fala para ele, sim, porque ele viveu todos os sofrimentos que ele precisava viver enquanto ele estava na terra. E você não viveu nenhum. E aí Abraão diz assim, por favor, pelo amor de Deus, mande Lázaro ir lá na terra, falar para os meus irmãos que isso aconteceu dessa forma, para que eles mudem. E aí Deus, não sei quem é o personagem da história agora, responde para Abraão, não vai adiantar, Lázaro. Ele já tem lá Abraão e os profetas que já disseram tudo isso para eles, e eles não acreditaram. Nem que Lázaro voltasse dos mortos e dissesse isso, eles iriam acreditar. Porque é preciso que eles se modifiquem interiormente. É preciso que, agora dizendo, eles encontrem o conhecimento por vontade própria. É preciso que a gente volte os nossos olhos para essas verdades espirituais que vivem gritando para nos acordar. Quantas vezes o nosso guia espiritual, o nosso protetor está do nosso lado, tentando nos orientar, tentando nos dar uma ideia positiva sobre alguma coisa, mas a gente não escuta. Porque a gente sai correndo porque está com pressa para ouvir um programa ou para assistir alguma coisa ou falar alguma outra coisa, ou porque eu marquei para beber com os meus amigos ou porque eu vou no cinema. E a gente se distrai nesse mundo líquido. Agora, nesse momento de recolhimento, nós estamos sendo convidados a talvez descobrir e talvez redescobrir outras coisas. Mas como ele disse aqui,
Não é a crise que vai mudar, nem o mundo e nem a gente, mas a maneira como a gente vai reagir a elas. E aí vem o que eu digo, o grande pedagogo universal, Jesus, o grande mestre, o grande psicólogo. O que ele nos disse sobre a ansiedade? Ele destacou 2 grandes fatores geradores de ansiedade. Aquela pessoa ansiosa, os ansiosos são aqueles que não confiam na providência divina, não confiam no plano divino na vida deles. Não acreditam que existe um planejamento, não acreditam que existe uma força maior conduzindo o nosso destino, por assim dizer. Porque de fato não existe um velhinho de barbas brancas sentado na nuvem apontando para nós, como eu já disse outras vezes. De fato não existe esse personagem, mas existe o determinismo divino que nos impulsiona para essa evolução, através de reencarnações pedagógicas, através de vidas em que nós vamos exercitar o que a gente precisa para crescer. A maioria das vezes não vai ser o que a gente gosta, nem o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Vai ser o que a gente precisa para dar aquele passo mais importante na direção da evolução. O outro fator gerador de ansiedade que Jesus fala é das pessoas que não confiam em si mesmos, de que não confiam na própria capacidade de realização. Quer ver? No Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, tem um capítulo inteiro, capítulo 25, que vai falar sobre buscar e achareis, se não me engano. E nele está aqui o trecho falando sobre isso, sobre ansiedade. Veja só, está lá na Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, junto com o agradecimento. Veja como esse componente é fundamental. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É preciso falar com Deus sobre as nossas necessidades e, junto com elas, lembrar do agradecimento, que é fundamental. Um outro trecho que está em Mateus, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é naquele trecho que fala: olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, nem colhem. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória foi tão belo como eles. Por que estás preocupado com o que hás de comer, ou o que hás de beber, ou o que hás de vestir? É nesse trecho. E ele termina dizendo: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é o nosso problema. Esse é o problema gravíssimo da nossa ansiedade, porque ela se torna um peso impossível de carregar. Em vez de carregar o peso de um dia, de cada vez, a gente começa a colocar sobre os nossos ombros o peso do amanhã. O peso de daqui a 3 meses, o peso de daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E chega uma hora que a gente não consegue mais andar, porque é peso demais. Como dizem, a ansiedade é um excesso de futuro, assim como a depressão é um excesso de passado. A gente fica sofrendo por aquilo que não tem mais, por aquilo que não pode ter, por aquilo que mudou, por aquilo que se transformou numa outra coisa. Ah, eu queria tanto aquilo ali, e meu casamento não tá bom, eu queria estar com aquela pessoa. Aí às vezes aquela pessoa ia causar tantos outros sofrimentos que você nem imagina. Então esses sofrimentos agregados em cima dos nossos ombros é que Jesus fala: deixe o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. E isso também está presente numa oração maravilhosa que existe em todas as línguas no mundo todo, que é dos Alcoólicos Anônimos. Lembram? Que ele diz assim: Senhor, dá-me coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Dá-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E dá-me sabedoria para saber a diferença. Esse é o maior desafio para nós. Algumas coisas a gente precisa investir a nossa coragem, a nossa perseverança,
Algumas coisas vão exatamente testar essa coragem, essa perseverança, essa resiliência. Elas são preciso, é preciso que elas aconteçam na nossa vida para nos testar e fazer com que a gente supere e vença e com isso se torne mais forte. Outras coisas a gente precisa saber que não são para ser mudadas naquele momento. Nós não estamos preparados, as pessoas ao nosso redor não estão preparadas, o momento não é propício. Então é preciso ter serenidade e pedir realmente a Deus essa sabedoria de conseguir discernir, né? A outra parte que Jesus fala sobre confiar em si mesmo, que é o outro componente, está no Evangelho segundo o Espiritismo também, na Bíblia, óbvio. O capítulo 19 do Evangelho, que é sobre a fé. A fé transporta montanhas. Ele fala aqui num trecho, só um pedacinho, que quando os discípulos vieram perguntar a Jesus por que nós não podemos expulsar o demônio, que veio um pai pedindo que Jesus ajudasse o seu filho e disse, eu já falei com os seus discípulos, mas eles não puderam ajudar. E Jesus expulsou o demônio da criança e depois os discípulos perguntaram a ele, por que nós não podemos fazer isso? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Essas montanhas que ele menciona também, está na explicação de Kardec, são as montanhas da dúvida, são as montanhas das nossas inseguranças, medos, incertezas. São as montanhas que nós precisamos, como espíritos, aprender a superar. E somente com essa fé, acima de tudo, e uma grande dose de confiança na providência divina, que nada mais é do que esse planejamento maior que vai muito além do nosso entendimento, né? Então a gente pergunta, existe então cura para a ansiedade, para a depressão? Nós sabemos dos nossos problemas, nós temos consciência de quais são, mas nós não fazemos nada em direção à mudança. Sabe por quê? Porque mudar dá trabalho, crescer dá trabalho, conhecer a sua espiritualidade dá trabalho. É ir contra o fluxo da humanidade. A humanidade toda vai numa direção, não acredita em nada, é materialista, ridiculariza as pessoas que têm fé, coloca tudo no mesmo saco, todas as religiões, que aliás isso está ficando muito evidente no momento de crise, de doença que nós estamos vivendo. Algumas religiões fatalistas, algumas religiões apocalípticas, fanáticas, dizendo por A mais B que o mundo vai acabar. Ah, chegou o fim dos tempos, o mundo vai acabar. Que história é essa de mundo acabar? Como é que Deus, na sua sabedoria profunda, a inteligência suprema do universo, criaria um planeta e toda a vida sobre ele para não estalar de dedos aquilo tudo se acabou? O Apocalipse. Gente, vocês sabem o que significa a palavra Apocalipse? Ela vem do grego e significa revelação. Nós estamos vivendo um momento de grandes revelações, porque também está na Bíblia, nada há oculto que não seja revelado no fim dos tempos. Eu acredito que nós estamos vivendo o fim dos tempos, sim, mas não é o fim do mundo. O fim dos tempos representa apenas o fim de uma era de coisas da maneira que elas eram até então. É preciso que hajam muitas vezes catástrofes, dificuldades, sofrimentos, para que a humanidade como um todo seja sacudida e repense as suas escolhas. Ainda está bem distante disso, basta você ver as decisões dos governos do mundo. A crise econômica, uma série de coisas que estão acontecendo agora e que ainda vão acontecer por um bom tempo mais para frente. Mas esse é o momento de reflexão. Esse é o momento do fim de coisas velhas que muitos de nós vamos ter a oportunidade de observar, e isso não serve mais. Isso não é mais adequado para nós, para o nosso planeta, para o mundo da maneira como ele estava caminhando, não tinha como ele chegar a outro lugar, né? Então há o fim
de uma série de coisas, mas há, como disse a minha mãe lá no livro do Emmanuel, é chegado o momento de um reajustamento de todos os valores humanos. Está lá no A Caminho da Luz. E esse reajustamento de valores humanos, ele às vezes só vem diante da dor e do sofrimento. É isso que nós estamos vivendo. Não estamos vivendo de maneira alguma o fim dos tempos, o mundo não vai acabar, Deus não está castigando ninguém. Parem de apontar dedo para as pessoas e dizer essa religião é melhor, aquela é pior, o meu caminho é melhor, aquele é pior. Nada disso faz sentido no momento de tanta dor e sofrimento como o que muitas famílias estão vivendo. É o momento de conhecer a nossa espiritualidade. É o momento de buscar a Deus e sair de uma vez por todas desse círculo vicioso, repetitivo de dor e sofrimento que nós vivemos. O círculo vicioso, ele se forma com esses nossos pensamentos repetitivos. Também muito interessante esse livro, Atenção Plena, é um livro sobre mindfulness. Ele tem, no final, ele tem um CD que tem várias meditações e ele é como se fosse um curso de 8 semanas em que esses médicos ajudam as pessoas, curaram milhares de pessoas de depressão. E ansiedade. Principalmente, depressão. A Adriana Finstad, ela já fez faz algum tempo, é que eu não quis te interromper, Tá. Até porque eu sabia que no final você ia explorar a solução, né? Ela agora pergunta, que eu vou chegar aqui. O que podemos fazer para nos ajudar a curar da ansiedade, depressão na visão espiritual? Sim, é isso que eu vou falar agora, mostrando o quanto que nós podemos atuar positivamente. Porque não adianta nada eu ficar aqui 1 hora falando só sobre a dor, sofrimento, ansiedade, depressão, o quanto eles são comuns, todos nós temos, mas pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Jesus já deu uma dica ali naquele trecho. Jesus deu. Aliás, foi Paulo, né? Aos Filipenses. Foi. De agradecer. Sim. Não ficar ansioso por coisa alguma. Falar para Deus sobre os seus problemas, os seus pedidos através da oração, agradecer. E essa paz que vem de Deus vai preencher os nossos corações. Porque é só quando a gente se torna humilde diante desses sofrimentos que a gente enfrenta, é quando a gente para de se debater com a nossa arrogância, que nem um leão preso numa jaula, querendo fugir de qualquer jeito dos sofrimentos que a gente tem que viver naquela vida. É só quando a gente finalmente aceita, tá, tudo bem. Aceitação. Eu tenho que passar por isso. Então, peraí, de que maneira eu posso passar por isso? De que forma? Qual é a melhor forma para eu passar por esse momento, por essa encarnação, por essa dificuldade, por essa limitação? Em primeiro lugar, silenciar, buscar o seu interior através da oração, que é isso que eu vou falar agora. Nesse livro da Atenção Plena, ele fala sobre que nós ainda trazemos essas reações guardadas na nossa amígdala cerebral, o frio. Uma região do nosso cérebro. Eu ainda tô com esse frio, sim. Onde nós manifestamos essas reações de ou atacamos ou fugimos, entendeu? Então, isso é que forma o círculo vicioso, repetindo as mesmas reações, repetindo as mesmas atitudes, repetindo os mesmos pensamentos. E que é preciso que a gente aprenda a criar um círculo virtuoso, positivo, e mudar a egrégora onde nós vivemos, né? O que é uma egrégora? É um campo de energias extrafísicas que é criado a partir da soma das energias mentais e emocionais emitidas por duas, três, um grupo de pessoas com seus padrões de vibração. Imagine o que eu falei antes sobre o átomo, sobre o movimento eletromagnético e que faz com que o átomo gere aquela energia. E toda essa energia gera um campo ao nosso redor.
E os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamento, elas vão se exteriorizando. Então, para que você mude a atmosfera da sua casa, é preciso que você faça algumas escolhas. Por exemplo, nesse livro também, vários outros livros de psicologia que não mudam o valor espiritual das coisas, eles mostram a importância de sorrir. Por quê? Eles dizem que quando você sorri, imagine quando você, digamos, vem no ônibus e alguém começa a rir. O que acontece com você? Tem vontade de rir também. Se você, daqui a pouco, quando você percebe, tá todo mundo dentro do ônibus rindo também. Porque aquela pessoa riu. O sorriso espontâneo, ele atrai outros sorrisos. Então você pode escolher, por exemplo, nesse momento que você está em casa, e em todos os outros, obviamente, mas como forma de lutar contra a depressão e a ansiedade, assistir comédias, assistir desenhos animados, tipo aqueles de antigamente do Tom e Jerry, que a gente sorri espontaneamente. Já houveram casos que a medicina estudou de pessoas que se curaram de doenças gravíssimas, porque, em primeiro lugar, se recusaram a se entregar à doença. Exercitaram a fé, que eu já falei para vocês numa outra palestra, o quanto ela modifica os padrões do nosso cérebro e a química do nosso cérebro. E essas pessoas, tinha uma mulher que resolveu que ia só ficar trancada dentro de casa assistindo comédia, uma atrás da outra. E ela ficou semanas fazendo aquilo. E quando voltou para o médico, ela estava curada da doença dela. Isso é um caso isolado. Não vou tomar isso como padrão, mas tomei isso como uma metáfora e como um exemplo para que vocês vejam como é importante. Outro exercício muito bom para que você possa lutar contra a depressão e a ansiedade é fazer uma lista de todas as coisas que você teria para agradecer. Olha aí a aquele dia que gratidão. você viveu, né? Esse é um exercício muito saudável. Se você um dia parar e resolver fazer uma lista, quantas coisas, por exemplo, eu tenho para agradecer hoje? Se hoje você não saiu de casa, não fez quase nada, vamos dizer quantas coisas eu teria para agradecer essa semana. Procure mentalmente, raciocine, pense sobre aquilo assim. Essa semana eu estava com muita vontade de comer uma coisa assim, que fazia muito tempo, eu consegui, tive tempo, eu fiz aquilo, foi ótimo, foi gostoso. Pode ser uma coisa simples como essa. Pode ser uma palavra boa que você disse para alguém, pode ser um gesto de ajuda, pode ser algo de bom que você fez para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho. Faça uma lista e veja quanta coisa maravilhosa você tem para agradecer, né? Além disso, orar. A oração é uma conexão fundamental do nosso espírito. Enquanto está aqui encarnado, então é fundamental. Ela é a nossa âncora. Ela é uma âncora extremamente positiva. Porque se a gente não prestar atenção e se deixar arrastar pelas coisas ruins que estão ao nosso redor, pelos medos, pela ansiedade, pelo sentimento de depressão, essas outras coisas negativas é que vão virar a âncora negativa na nossa vida, sempre nos arrastando de volta para viver as mesmas coisas. O mindfulness, ele também fala sobre os sulcos neurais, que são como uma espécie de caminho onde você anda muito naquele mesmo caminho. E o que vai acontecer com o chão? Ele vai afundar. De tanto você passar ali naquele caminho, vai, vem, vai, vem, vai, vem, ele cria uma trilha profunda e se torna difícil de você sair dali. Quando você tem um pensamento novo, quando você escolhe um caminho diferente, ele às vezes é mais difícil, é mais duro, você resiste um pouquinho porque ele é um caminho novo. E aí você vai aos poucos construindo aquele caminho. Quando você se distrai e não faz esses exercícios de sorrir, de aprender a agradecer por tudo que você tem, porque tenha certeza que você é infinitamente mais abençoada do que milhões de pessoas nesse planeta que estão vivendo essa crise, não estão em casa vendo Netflix e assistindo filme, fazendo maratona, não estão em casa com a sua despensa cheia, não estão em casa com seus filhos e
seus familiares saudáveis estão na rua, estão vivendo as profundas desigualdades que esse mundo tem. Estão passando fome, estão vivendo outras doenças muito mais graves que já existem há muito mais tempo. Então nós somos sim abençoados e não é clichê lembrar disso. É fundamental lembrar de agradecer a respeito disso. E quando a gente aprende a fazer tudo isso, a gente está criando esse novo caminho. E se a gente não faz isso, aquele outro caminho que já era um vale profundo fica nos puxando de volta. E vai puxar muitas vezes, pode ter certeza. Porque quem está falando isso não sou eu. E eu, que estou falando para você, também enfrento os meus fantasmas de depressão, de ansiedade em muitos momentos da minha vida. Porque nós estamos aqui nessa terra é exatamente para aprender. É exatamente para ser testados. Não existe outra forma de aprender. Então, na hora que aquele sulco profundo me puxa de novo para baixo, dizendo, vem para cá, aqui você já conhece, aqui já é comum. As influências espirituais que vêm sorrateiramente, trazendo ideias na sua cabeça. Ah, não faz isso hoje não, você está cansada. Ah, deixa para outro dia. Ah, isso é besteira, aquela pessoa não vai nem dar importância para isso que você está fazendo. Ah, você não vai ser capaz. Você não vai conseguir. Desiste. Essas vozezinhas sutis que a gente vai aprendendo com o exercício e com a observação, que elas não são nossas, né? O problema é que a gente sempre acha que somos nós, só nós que fazemos isso. E não é. Por isso que a prática da meditação, que é o outro exercício tão importante para nós, ele é fundamental, porque a meditação vai ajudar você a, no silêncio que você se recolhe, respirar, oxigenar o seu cérebro e o seu corpo, desintoxicar o seu corpo das energias que você não precisa mais. Você vai aprender a prestar atenção na sua respiração, nas batidas do seu coração, e naquele momento de meditação você vai se desconectar um pouco dos problemas e olhar para dentro de você mesmo. Não pense que meditação é ficar em silêncio e não pensar em nada com a mente vazia. É impossível. Então, para você se concentrar na meditação, você pode começar com uma meditação, como eles sugerem, 5 minutos de meditação. Feche os olhos, respira profundamente e ouve as batidas do seu coração. Aí vem um pensamento, deixa ele ir embora. Você diga para você mesmo, não, vou pensar nisso agora não. Aí vem outro pensamento insistentemente, você não vou pensar nisso agora. E volta a prestar atenção nas batidas do seu coração. Respira profundamente, oxigena o seu corpo. Quando você perceber, você vai estar se sentindo melhor. Isso vai curar você? Nunca mais você vai sentir depressão e ansiedade? Infelizmente não é. Não existe fórmula mágica. Isso vai ajudar você a se tornar mais forte, mais resistente, para que, através da oração, você se torne isso aqui, ó. A oração, ela vai servir como um escudo. A oração, ela é a sua proteção diante dessas influências negativas que vão insistir em perseguir, em estar presente na sua vida. Você... Não só as externas, né, Jacinta? Não. As auto-obsessões, porque esses personagens todos aí que você narrou, eles trazem muita história. História muito rica. Mas tem alguns pedaços dessa história que não foram muito bons e eles também vêm junto. E eles ficam ali martelando na nossa mente, muitas vezes, nos levando a caminhos cada vez mais dolorosos. Então, quando a oração, ela não só serve para as influências espirituais externas, como principalmente as internas, né? Serve sim. Eu falei lá no começo que esses nossos personagens, eles vêm à tona diversas vezes porque eles querem se agarrar àquilo que eles viveram. Eles não querem se desligar de nós. E nós é que muitas vezes chamamos eles. Nós é que muitas vezes atraímos eles de volta. Então essas influências todas, é possível que a gente se desvencilhe delas através da oração. E a oração sincera, a oração verdadeira, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina. A oração não é você pedir a Deus para dar a você
as coisas que você quer. Você vai pedir a Deus que lhe dê forças, que lhe dê coragem, que lhe dê sabedoria, do jeito que eles falam no Alcoólicos Anônimos. Você precisa pedir coragem, serenidade e sabedoria, para que você compreenda os seus problemas de alguma forma, e quando não for possível compreender, que você possa dizer, então, meu Deus, me dê as forças para eu passar por isso. Se é para eu passar por isso, se é para eu enfrentar um problema emocional, se é para eu enfrentar um problema de saúde, se é para eu ter um relacionamento difícil, se é para eu ter um problema financeiro, então me dê forças para que eu possa passar por isso da melhor forma possível e cumprir a minha tarefa, porque, em primeiro lugar, se a gente se lembrar, nós não estamos aqui nessa terra para nos tornarmos ricos e famosos. Nós estamos aqui para evoluir interiormente. E essa evolução, sendo a nossa meta, ela não está aqui, nesse intervalo da nossa vida. Ela está depois, quando a gente cumprir a nossa tarefa e voltar para o plano espiritual, que é a nossa casa de origem. Tá? Então a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje, que já se estendeu um pouquinho mais. E na semana que vem, se algum de vocês tiver um tema específico que vocês queiram falar, podem depois botar no comentário lá no Facebook do GEAC. E se não, se concordarem, nós podemos falar sobre as consequências dos vícios para o espírito, que era o segundo tema que estava proposto e que vai ser uma espécie de continuidade disso que nós estamos falando hoje. Tá? Depois vocês colocam os comentários e a gente vê qual tema que nós podemos escolher. Eu gostaria de fazer um comentário. Pode falar. Porque assim, no meu trabalho, que eu lido com as pessoas e com muitos problemas, e eu entendo que, por exemplo, um estado de depressão ou de ansiedade leve, médio ou mais elevado, que a gente encara como um problema, como uma doença, como algo que está nos incomodando. Na realidade, quando a gente muda essa percepção de que aquilo é um problema, mas que na realidade aquilo é uma solução para o nosso espírito, é um alerta, é um alarme, é um sinal que está tocando, mostrando, olha para você, cuida de você, aprende, evolua, porque isso passa, porque isso é um sinal de que você não está bem. Mas a doença, entre aspas, da ansiedade ou da depressão, ela é apenas um sinal, um diagnóstico de algo muito mais anterior. Então não pode ser visto como um problema. É verdade. E nem pode ser apenas tratado com remédio. E por Com isso remédio, não é sim, suprimir, né? ajuda. Mas só com remédio. Se não houver uma reforma interior e uma reavaliação dos valores internos, vai continuar o problema, porque ele vem de milênios de existência. Verdade. Muito, muito correto isso que você disse. Como a gente encara sempre como um problema, quer sempre se livrar daquilo, arrancar para que aquilo pare de doer. Né? Exatamente. Quando a gente encara aquilo como um remédio, aquilo é que é o remédio para o nosso espírito, para o nosso crescimento. A doença é a cura. A doença é a cura. É o nosso grande médico. Isso aí. Muito bem, Jana. A Karine coloca aqui a sugestão de um filme muito interessante, o título em inglês é Inside Out. Sim, é o Divertidamente. É o Divertidamente, aquele em desenho português. animado que foi feito todo baseado nos conhecimentos da PNL. Exatamente. Porque ele mostra uma coisa muito importante. Assim a gente não vai terminar mais a palestra, né? Que a Karine, como psicóloga, doutora, sabe perfeitamente, que é a Gestalt terapia. E ele coloca as ilhas onde tem os sentimentos, que é a mesma coisa. Quando a gente vivencia isso na nossa vida real, digamos assim, o nosso cérebro ele não distingue se você teve um sofrimento físico, real, ou se você teve um sofrimento imaginário dentro da sua mente. Ele vai colocar tudo no mesmo lugar. Ele vai colocar tudo junto e ele vai doer da mesma forma dentro de você. Então é essa importância do conhecimento e das modificações que a gente vai adquirindo no nosso caminho através do conhecimento é que vão nos libertar dessa dor e desse sofrimento. Como você disse, essa dor ela é necessária para o nosso crescimento e ao aprender a compreendê-la de uma outra forma, nós vamos superá-la e vai ser uma conquista do nosso espírito. Porque o que acontece
com os problemas é que a gente coloca uma lanterna desse tamanho só em cima daquele problema, só vê aquilo. Não consegue enxergar todas as outras coisas que estão ao nosso redor. E o que os espíritos obsessores fazem é exatamente isso. Eles colocam uma lente de aumento sobre os nossos problemas, fazendo com que eles pareçam impossíveis de ser resolvidos. O obsessor, uma influência espiritual negativa, ela não vai colocar nada dentro da sua cabeça que você já não tenha. Ela vai pegar aquilo que você já tem, ela vai pegar aqueles seus pontos fracos e vai ampliar aquilo para que você tenha a sensação de que você não vai conseguir resolver, não vai conseguir sair daquilo. Quando você consegue fazer isso que você falou, Janderson, de olhar para aquele seu sofrimento como o verdadeiro aprendizado e com humildade aprender a confiar no plano divino para a sua vida, você vai conseguir superar. Aceitando. Aceitando. O famoso aceita que dói menos. Tá bom. Vamos encerrar porque a gente já passou do horário para não ficar tão cansativo. E quem tiver mais coisas para falar, pode falar nos comentários. O filme que a Karine falou é maravilhoso. A gente pode assistir, está disponível aí em tudo que é meio de acesso. É Divertidamente em português e Inside Out em inglês. É muito instrutivo esse filme. Muito obrigado pela presença, pelos comentários de vocês. É maravilhoso a gente poder estar junto fazendo esse diálogo, né? E semana que vem estaremos novamente juntos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vamos cada um de nós na nossa casa fazer a nossa oração? Eu esqueci, não podemos. Ó, a nossa água para, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a equipe de trabalhadores do GEAC, os nossos irmãos que não encontram distâncias para nos amparar e nos auxiliar nesse aprendizado, que possamos nesse instante estar unidos nas vibrações elevadas de profunda gratidão. Gratidão pelo trabalho incessante da luz, pelo amparo que chega a cada família, a cada lar, a cada um que acredita ou que não acredita, mas Deus está lá, ao seu lado, sempre. Porque Ele é uma parte sua, porque Ele está dentro de você. Então que esse Deus de luz e de amor possa, como Jesus nos disse, que possamos deixar brilhar a nossa luz, porque nós também somos deuses, criadores do nosso destino e da nossa vida, a cada passo, atuando nesse plano divino que é a vida de cada um, atuando como atores principais. Que possamos, Senhor, receber as bênçãos de luz e de amor nesse momento, envolvendo a cada um de nós e todos os que estão na nossa casa e ao nosso redor, em profunda alegria, saúde e bem-estar. Graças a Deus. Eu vou disponibilizar uma meditação, um link de uma meditação que eu fiz para todos que estiverem interessados.